tá? Já está gravando aqui a tela do meu computador. Então, a nossa aula vai ficar gravada aqui, tá? Tudo que acontecer aqui vai ficar gravado. Então, a partir da semana que vem, espero que esse sistema aqui esteja melhor. Provavelmente eu vou ter que criar um outro link para as nossas aulas, daí eu faço isso para a semana que vem e mando com antecedência para vocês, que daí eu vou conseguir fazer a gravação certinha, tá? A não ser que, com a configuração da Anima agora, não seja mais permitido, tá? Quem sabe seja isso, eu vou ter que me informar. Tiago, uma pergunta? Tiago, Ô, professora, diga. a gravação da semana passada, eu vi no grupo de à tarde que o pessoal está dizendo que não está disponível. Ela vai voltar depois de ficar disponível lá? Eu espero que sim. Espero Tá. muito que volte, tá? Mas Você eu não não posso prometer que vai voltar. garantir. A semana passada eu não estava em casa e pelo celular eu não consegui acompanhar. Eu tentei entrar, mas depois estava muito ruim, eu acabei saindo e não estava Sim, sem sim. condições. Sim, Tá bem, sim. obrigado. Sim, sim. Tá, mas não tem problema. Tomara que volte, né, gente? Vamos torcer que volte e que todos os Sim. arquivos fiquem lá disponíveis, tá? Então, eu não estou compartilhando ainda o arquivo com vocês, né? Eu já estou. Já está Aqui compartilhando. apareceu já a tela. Tá. Tá. A função. Isto, tá. Então, olha só. Eu quero fazer a letra A desse exercício aqui para nós relembrarmos o que nós vimos na aula passada. E depois nós iniciarmos o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá. O que nós vimos na aula passada foi a interpolação, né? Nós vimos isso aqui, ó, interpolação polinomial, né? Então, nós tínhamos pontos e, através desses pontos, a gente criava uma função que ligava a eles, né, no caso. E assim nós poderíamos ter qualquer informação dentro daquele intervalo. Então, a interpolação, a função interpolação que nós vimos semana passada foi um polinômio, né? Vamos chamar assim, um polinômio de grau 1, que nós chamamos de P1, que ele é dessa forma aqui, né? 1 a 0 mais 1 a 1 vezes x. Foi isso aqui que a gente fez. Então, o nosso objetivo é encontrar um polinômio dessa forma aqui. Como que a gente vai fazer isso? Nós precisamos de 2 pontos. Então, no caso, quem são esses 2 pontos? Um x0 e um y0, e um x1 e um y1. É isso aqui que nós precisamos. O x0 foi dado aqui, ó, x0, x1. Aqui tem um terceiro, tem um x2. Mas vamos pegar só esses dois aqui primeiro. Se eu quisesse pegar x1 e x2 também poderia, mas como estamos com a notação, né, x0 e x1, vou pegar aqueles dois ali. O que está faltando para nós aqui é encontrarmos o y0 e o y1, para nós podermos resolver aqui o nosso problema. Lembrando que y é sempre igual a f de x, né? Então, aqui, ó, para encontrar o y0 e o y1, nós vamos substituir o valor do x0 na função. Então, o y0 vai ser o cosseno de x0, que vai ser o cosseno aplicado no ponto zero. Cosseno de zero é 1. Então, significa aqui, ó, que nós já temos o nosso primeiro ponto, que é o 0 para o x e 1 para y. Está aqui. Agora, para encontrar y1, então agora eu vou pegar o segundo ponto, que é o cosseno, no ponto x1, que é o cosseno de 0,6. Quanto é cosseno de 0,6? Bom, eu vou fazer na calculadora. Só que como eu tenho aquele número 0,6, para dar o resultado correto, eu preciso colocar a minha calculadora em radianos. Então, façam aí para ver se vocês vão encontrar o mesmo valor. Cosseno de 0,6 é 0,82 e tem mais um monte de coisa depois. Para facilitar os nossos cálculos, eu vou arredondar para 0,8. Tá? Esse arredondamento aqui eu estou cortando um monte de casas. Então, isso aqui vai aumentar o nosso erro, né, da precisão. Mas, enfim, vamos deixar assim, 0,8. Então, nós temos agora o nosso segundo ponto, que é 0,6 para x
e 0,8 aqui para o y. Encontramos os nossos dois pontos, agora nós vamos encontrar o nosso polinômio. Como que nós fazemos? Só para lembrar também. O polinômio em determinado ponto é igual ao y, né? Então, por exemplo, P1 de x0 é igual a y0. P2 em x1, P1 em x1 é igual a y1. E assim nós vamos ter nosso sistema. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, A0 mais A1. No lugar desse x, eu vou colocar x0 aqui, só para deixar bem, para lembrar como que a gente fez. Aqui vai ser A0 mais A1, x1, igual a y1, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Isso aqui vai gerar um sistema. Vamos substituir os valores. A0 mais A1, quem é o meu x0? x0 é 0, igual a y0, que é 1. Segunda, A0 mais A1, que multiplica 0,6, que é igual a 0,8. E agora a gente resolve esse sistema. Mas esse sistema aqui foi muito bacana conosco, porque nessa parte aqui, ó, quando eu multiplico A1 por 0, o A1, todo esse termo aqui vai dar 0. Então, vai sobrar apenas que o A0 é igual a 1. Então, aqui já tenho prontinho o meu A0. Se eu já sei quem é o A0, eu vou substituir agora aqui para encontrar quem é o A1. Então, eu vou colocar 1 mais 0,6 vezes o A1 igual a 0,8. Então, nós vamos ter que 0,6 vezes A1 é igual a 0,8 menos 1, né? Então, 0,6 A1, 0,8 menos 1 vai dar menos 0,2. Então, o nosso A1 vai ser menos 0,2 dividido por 0,6. Vamos fazer essa conta aqui para ver quanto dá. Vai dar 0,33. Na verdade, 0,33, 3333. Vou colocar assim, ó. Só 0,33. Vou arredondar só duas casas. Então, o nosso polinômio, tá? O polinômio que vai interpolar, vamos colocar assim, é esse aqui, ó. É o P1 de x, quem é? Vou trocar o A0 é 1. Aqui, ó, gente, desculpa que é negativo, porque é menos aqui. Menos 0,33, que multiplica x. Esse é o nosso polinômio interpolador. Este aqui. E o exercício pediu para nós aproximarmos este valor aqui, ó. F de 0,45, que é a mesma coisa que o nosso polinômio substituído nesse ponto aqui. Vamos ver quanto vai dar. Vai dar 1 menos 0,33, que multiplica o 0,45. Vou fazer aqui na calculadora. Então, vai ser 1 menos 0,33 vezes 0,45. Encontrei aqui 0,85, 15. Esse aqui é o valor que eu encontrei. Esse aqui é o valor através da nossa aproximação. Mas como nesse caso nós temos a função, nós podemos aqui encontrar o erro, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu acrescentar mais um slide. Porque agora eu quero fazer o seguinte. Eu tenho alguém copiando? Posso passar o slide, alguma coisa assim? Doutora, eu tô terminando de copiar. Tá, pode copiar. Daí quando terminar tu me avisa. Eu espero aqui um segundinho. Deu, Sora? Tá.
Então, olha só. Agora, eu vou vir aqui para o próximo slide, porque eu vou colocar aqui, ó. O P1, nesse ponto 0,45, nós encontramos 0,8515. Só que a função original era o cosseno de x. Então, vamos calcular o valor real, né? A função no ponto 0,45 e depois calcular o erro, né? Que o erro nesse cálculo com essa aproximação. Então, vamos fazer aqui, ó. É o cosseno de 0,45. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Cosseno de 0,45. Olha só. Cosseno de 0,45 vai dar 0,9044. Uma aproximação bem ruim, né? Porque se nós calcularmos aqui o erro dessa aproximação, nós faríamos, né, o valor da função original, né, menos o valor da aproximação. Opa, deixa eu botar ali 45 também. 0,45. O que vai resultar isso aqui em 0,90044 menos... Quanto que vai dar esse nosso erro? Vai dar 0,048. É 0, alguma coisa, né? Está próximo. Mas se nós pensarmos nessa primeira casa aqui, nesse 0,8 e nesse 0,9 aqui, não é uma boa aproximação, gente. Não é mesmo. Tá? E por que não é? Porque um polinômio só de grau 1, né, vai dar uma reta. Então, por exemplo, aquela função ali estava dando 3 pontos assim, né? Por exemplo, era... E aí a gente vai fazer uma reta aqui, né? Mas talvez o melhor fosse uma coisa mais arredondada, para se aproximar mais da função, né? Então, esse polinômio aqui, sinceramente, não foi uma boa aproximação. Não ficou tão próximo assim o valor como nos outros exemplos que nós encontramos, tá? Até porque nós tínhamos encontrado nos outros, né, nos erros que a gente calculou, tinha dado mais zeros, né, depois da vírgula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Senão eu vou passar aqui. Não, Zora, tá tranquilo. Tá, então tá. Então olha só. Eu vou só voltar um pouquinho esse slide, porque é o seguinte. Esse exercício, sabe por que que... Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Sabe por que que não foi boa a nossa aproximação? Porque para esse exercício, construa polinômios de grau n menor ou igual a 2. Bom, nós fizemos de grau 1, mas menor ou igual significa que eu também poderia fazer igual a 2. E quando eu vou fazer um polinômio de grau 2, eu sempre vou precisar de 1, 2, 3 pontos. Então, o que seria interessante aqui era nós construirmos também um polinômio de grau 2 e perceber que com esses 3 pontos, esse valor aqui da função e do nosso polinômio de grau 2, a aproximação seria muito melhor. Ficaria muito mais próximo. Tá? Então, o que nós vamos aprender hoje é construir esse polinômio de grau 2. Porque um polinômio de grau 2, como nós vamos usar mais pontos, então a aproximação vai ficar muito melhor do que a do polinômio de grau 1. Então vamos para isso. Interpolação polinomial de grau 2 aqui, ó. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Por que eu coloquei esse gráfico? No caso,
agora que eu fui ver que aqui é um x ao cubo, mas a gente não vai fazer com x ao cubo, tá? Imaginem, deixa eu pegar o... Eu só peguei porque eu vi a parábola, mas imagine que isso aqui é um quadrado, tá? Não é para ser o cubo aquilo ali, não. É quadrado. E o que eu coloquei aqui, ó, pra gente perceber? Eu coloquei esses pontos aqui, ó, pra gente observar, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Claro, aqui tem um quarto ponto, mas esse quarto ponto aqui não vai me interessar muito. Eu quero que vocês percebam. 1, 2, 3. Por esses 3 pontos, eu vou construir uma parábola. Tá? E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Na interpolação de grau 1, utilizávamos 2 pontos. Depois a gente criava uma reta, né? 2 pontos, uma reta. Agora, nós vamos interpolar os pontos através de uma parábola, ou seja, uma equação do segundo grau. Para isso, nós precisamos de 3 pontos. Com esses 3 pontos, o nosso sistema, porque antes a gente estava fazendo um sistema de duas linhas. E com 3 pontos, nós vamos ter 3 linhas e 3 incógnitas. Então, ó, para encontrar a equação do segundo grau, resolveremos um sistema linear com 3 incógnitas. E com 3 incógnitas, para resolver, fica mais difícil, mais demorado. E a gente não tem esse tempo, né? Então, vamos utilizar esse site aqui, ó, que é o Matrix Calculator. Tá? Eu coloquei aqui o link para vocês. Posso colocar no chat também para vocês entrarem no link certinho. Porque aqui a gente vai resolver o nosso sistema muito rapidamente. Deixa eu abrir aqui a parte... Aqui. Tá? Então, olha só. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui, porque eu vou abrir aquele site ali. E vou mandar o link para vocês. Tá? Para que se vocês quiserem depois mexer, olhar e ir aprendendo. Então tá aqui, ó. Aqui tá o link desse site para vocês. E eu vou agora compartilhar o site com vocês para mostrar algumas funcionalidades dele. Tá? Depois eu vou resolver um sistema utilizando esse site aqui para vocês também ir aprendendo a mexer. Talvez alguns de vocês até já conheçam. Então, olha só. Nesse site, nós podemos fazer várias operações com matrizes. Nós podemos resolver sistemas de equações lineares, que é o que vai nos interessar. Então, sempre que vocês abrirem esse site, aqui em cálculo numérico, cliquem aqui, ó, soluções de sistemas lineares, que vai aparecer exatamente o que está aqui. Então, aqui, ó, aqui assim, nessas chaves aqui, nós vamos digitar as nossas incógnitas, né? Nós podemos aumentar as linhas e colunas e também diminuir, conforme a gente for precisar. Nesse caso, a gente sempre vai precisar aqui, ó, de 1, 2, 3 colunas, né, para as incógnitas e uma, né, para o resultado aqui. Então, esse vai ser o formato que a gente sempre vai precisar. E aí, a gente vai poder resolver aqui, ó, com todos. Tem várias formas de resolver. Aí, depois, a gente vai ver que a gente sempre vai utilizar a solução utilizando o método de Gauss aqui, tá? Que vai dar a nossa solução bem certinho. Tá? Sônia, uma pergunta. Ah. Tipo assim, na prova daí tu passaria uma questão desse tipo, né? A gente teria que só, pelo menos, montar o sistema e depois aplicar, na calculadora? Você só vai montar no papel e depois coloca aqui nesse site aqui e pega os valores. É só isso aí que vocês vão ter que fazer. Tá? Não precisa colocar todos os cálculos certinho, eu vou querer só o resultado mesmo. Tá? Ok. Então tá. Então olha só, então vamos voltar para a aula para eu mostrar para vocês como que vai funcionar e como que a gente vai utilizar esse site ali.
Ok. Então, olha só. Interpolação quadrática. Polinômio de grau 2. A ideia é exatamente igual da interpolação de grau 1. Só que agora, uma função quadrática, ela tem 1 a 0, 1 a 1 e 1 a 2. Porque nós temos aqui a variável x². Então, o nosso objetivo agora vai ser encontrar a 0, a 1 e a 2. Isso que nós vamos encontrar. Tá? Então, ó, o polinômio P2x é conhecido como função quadrática, que é uma parábola. Então, para determinar os valores de A0, A1 e A2, é necessário resolver esse seguinte sistema aqui, ó. Tá? O que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo o seguinte nesse sistema. A gente está fazendo aquela regrinha aqui, ó, que o polinômio de grau 2 é exatamente igual à nossa função f de x. Isso que a gente está fazendo. Então, no x0, eu aplico o x0 no lugar do x, igual a f de x0. Lembrando que isso aqui é o nosso y0, aqui é o nosso y1, e aqui vai ser o nosso y2. Então, por isso que nós precisamos de 3 pontos. Nós vamos precisar do x0, y0, x1, y1, x2, y2, para substituir 3 vezes no polinômio e igualando os resultados. Tá? Esse sistema aqui, ó, galera, ele vai gerar esta matriz ampliada. Ou seja, eu vou pegar só os valores numéricos. Eu vou esquecer as variáveis e colocar só os valores numéricos aqui. Tá? Então, essa matriz é que nós vamos utilizar para determinar os valores de A0, A1 e A2. Nós utilizaríamos essa matriz aqui se, por um acaso, nós fôssemos resolver por métodos calculando na mão, fazendo escalonamento e tudo mais. Como a gente não vai fazer isso na mão, a gente tem pouco tempo, nós vamos fazer lá no site, não vai ser necessário criar toda essa matriz aqui. A gente vai construir esse sistema aqui e já vamos direto colocar os valores lá na nossa matriz do sistema. Então, eu acho que eu já venho direto por um exemplo. Isso aí. Não tem muito segredo aqui, porque nós já vimos como se constrói polinômio de grau 1, aqui é a mesma coisa. Então, olha só, gente. Considerando os dados da tabela, determinar o polinômio interpolador de grau 2. Então, eu tenho aqui, ó, esse i está significando que é, por exemplo, aqui nós vamos ter o x0, aqui a gente vai ter o x1, aqui nós vamos ter o x2, tá? y0, y1, y2. Isso é que significa esse i, que é o índice, né, do x e do y. Então, galera, vamos lá. Aqui seria o x0, y1, y0, x1, y1, x2, y2, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. O polinômio de grau 2 em x0 tem que ser igual ao y0. O polinômio interpolador em x1 tem que ser igual ao y1. O polinômio em x2 tem que ser igual ao y2. E agora eu vou, no lugar desses p's aqui, eu vou substituir a equação de segundo grau, que é 1 a 0 mais A1 vezes x0 mais A2 x0 ao quadrado, que é igual a y0. Estou colocando aqui assim bem direitinho, mas depois eu vou fazer mais direto. Aqui também, A0 mais A1 x1 mais A2 x1 ao quadrado igual ao y1. A0 mais A1 x2 mais o A2 x2 ao quadrado igual a y2. Agora sim eu vou trocar os valores do x0 e do y0.
A0 mais A1, que multiplica menos 1, mais A2 menos 1 ao quadrado, igual a 1. A0 mais A1, que multiplica 0, mais A2, que multiplica o 0 ao quadrado, igual a 1 também. A0 mais A1, que multiplica 1, mais A2, que multiplica 1 ao quadrado, igual a 0. Esse aqui é o nosso sistema, que eu vou só reescrever mais uma vez. Então, vai ficar assim, A0 menos A1 mais A2, né? Porque eu estou agora resolvendo os ao quadrado ali e as regras de sinal. Aqui vai ficar 0. Aqui o A1 e o A2 multiplicou por 0, né? Então, não precisa aparecer. Aqui eu tenho A0 mais A1 mais A2 também. Isso aqui igual a 0. Então, galera, agora vocês façam o seguinte. Eu vou pegar esse sistema ali e eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês vão olhar só para os números que estão multiplicando o A0, o A1 e o A2, nas 3 linhas. Então, que é aquela matriz ampliada, tá? Eu vou só colocar aqui só para vocês enxergarem. Matriz ampliada. A matriz ampliada, galera, é só os números que estão multiplicando as incógnitas. 1, 1 e 1 aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 1 e 1. Então, está aqui na primeira coluna. Quem está multiplicando o A1 vai na segunda coluna. Menos 1. Não aparece, então é 0. Aqui é 1. Aqui, na terceira coluna, quem está multiplicando o A2? 1, 0 e 1. E aqui eu só coloco essas linhas aqui, tracejado, só para ficar diferente, né? Que aqui eu tenho um resultado. Galera, são esses valores aqui que vocês têm que levar lá para o sistema. São eles. Então, anotem aí. Estou anotando aqui. E vou levar lá para o nosso sistema. Posso trocar de tela? Alguém está copiando? Eu tô meio perdido só, professor. De onde é que saiu esse monte de número aí? É dos pontos que foram dados? Que monte de números? Quais números? Esse da última matriz, hein? Ah, daqui, ó. São esses números aqui, ó. Os números são os números que multiplicam o A0, A1 e A2. Ó, aqui tem o número 1, número 1, número 1, que é esse aqui, ó, primeira coluna. Aqui tem o menos 1, aqui tem 0, A1, né? E aqui tem 1. Menos 1, 0 e 1. Aqui eu tenho 1, aqui tem 0, A2, porque não está aparecendo, e aqui tem o número 1. 1, 0 e 1. E o resultado, 1, 1 e 0. Tá aqui. É dali que veio. E esses números vieram de pegar esses valores aqui da tabela, que são os pares ordenados x e y, e substituir no nosso polinômio, que eu substituí aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Professora, eu uso esses números na matriz A ou na matriz B ali no outro site? Tá, deixa eu ir lá pro site aqui agora. Posso ir para lá então? Já passou Ok. a dúvida? Preta, Luque, chega!
Então, olha só. Aqui no sistema, qual matriz A e qual matriz B? Tu tem que cuidar que tu tem que clicar aqui, ó, soluções de sistemas de equações lineares, que daí tu vai ter uma matriz só. Se tu Eu não cliquei, vou arrumar ali. se tu clicou, por exemplo, em operações envolvendo matrizes aqui, ó, aí aparece duas matrizes, né? Matriz A e matriz B. Não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui, ó, soluções de sistemas. Tem que ter só um sistema ali pra gente. Conseguiu arrumar? Vou arrumar agora aqui. Obrigado. Nada, nada. Então, olha só. Aí eu vou ver aqui, eu tenho x1, tenho 4 linhas. Eu não quero 4 linhas. Então, eu venho aqui e diminuo o número de colunas, o número de linhas e colunas, né? E ficou exatamente como nós queremos. Então, aqui, eu vou colocar os números da minha primeira coluna. 1, 1 e 1. Percebam que o A0 nunca vai ser multiplicado por ninguém, porque ele é a nossa incógnita. Então, sempre na nossa primeira coluna, sempre vai ser 1, 1 e 1. Quem vai mudar é a segunda e a terceira coluna. Então, aqui agora vai vir menos 1, 0 e 1. Agora aqui vai vir 1, 0 e 1. E aqui o resultado do y, que é 1, 1 e 0. Então, vocês só vão preencher os valores. Preenchidos os valores, venham aqui, ó, solução utilizando o método de Gauss. Cliquei aqui. Aí, quando vocês clicam ali, ele já vai vir aqui embaixo, ó, resposta. Ele está dando o valor do x1, do x2 e do x3. O problema é que vocês têm que cuidar o seguinte. Esse sistema, ele está resolvendo x1, x2, x3. Só que nós estamos resolvendo A0, A1 e A2. Então, eu vou escrever o seguinte lá para vocês. Eu só vou pegar as respostas aqui que o sistema nos deu. x1 é 1, x2 é menos 1/2 e x3 é menos 1/2. Porque sempre vai ser a mesma coisa daí, tá, galera? Eu só vou voltar lá qualquer coisa eu volto aqui depois para mostrar algo que vocês tenham ficado em dúvida. Mas agora deixa eu voltar aqui para os slides. Eu não peguei os y ali no final. 1, 1 e 0. Ok. Tá? Ele se tu acha a mesma coisa. Então, olha só. O que nós encontramos ali? Nós encontramos o seguinte. Encontramos que x1... Vou botar aqui, ó. No site, nós encontramos x1 é 1, x2 é menos 1/2 e x3 também é menos 1/2. Essa foi a resposta que ele nos deu. Então, sempre, ó, o x1 é o A0. O x2 é o A1. E o x3 é o A2. Porque tem que ser bem nessa ordem, porque se não for nessa ordem, não vai dar certo o resultado, gente. Então, anotem isso para vocês não se perderem quando vocês forem fazer os cálculos de vocês. Alguma dúvida lá do site, galera? Encontraram esses valores? Depois dos y ali eu vou aonde agora, prof? Tá, aí tu vai lá em solução através do método de Gauss. Clica nele e que daí ele vai mostrar a solução através desse método, que é o escalonamento, e no final ele apresenta assim, ó, resposta, x1, x2, x3. Tá, aqui deu. Deu? Então tá, é assim que vai resolver, tá? Posso então passar o slide?
Ninguém está copiando? Estou passando. Olha só, então aqui eu escrevi para a gente, ó. O polinômio interpolador vai ser 1 menos 1 meio vezes x menos 1 meio vezes x ao quadrado. Porque lembrando, o nosso polinômio ele é dessa forma aqui, ó. A0 mais A1x mais A2 x ao quadrado. Então, os valores A0, A1 e A2, vocês vão colocar aqui, ó. Esse é o A0, esse é o A1 e esse é o A2. A0 fica sozinho, A1 multiplica x, A2 o x ao quadrado. Aí eu fiz o seguinte, eu fui lá no GeoGebra e coloquei no gráfico aqueles pontos. Este aqui era o x0, né? Esse aqui é o ponto x0 e y0, que no caso era o menos 1 e o 1. Este aqui era o x1 e o y1, que é 0 e 1. E o ponto C era o x2 e o y1, que é quem? 1 e 0. Aí eu fui no GeoGebra e coloquei esta função lá no GeoGebra. E o GeoGebra passou, ó, uma parábola passando exatamente por esses 3 pontos. E é essa parábola que é o nosso polinômio interpolador, né? Então, se eu quisesse, digamos, quem é o valor da função no ponto menos 0,5 aqui, ó? Quem é esse ponto? Porque antes eu não tinha como saber. Ah, quem é esse valor aqui, ó? Ah, eu não tenho ninguém para encontrar aqui em cima, ó. Mas agora eu tenho. Se eu quisesse quem é o valor dessa função no ponto 0,5, é só vir aqui, ó. 1 menos 1 meio que multiplica menos 0,5. Menos 1 meio que multiplica menos 0,5 ao quadrado. Que aí vai dar o resultado. Deixa eu botar na calculadora aqui. 1 menos 0,5 vezes menos 0,5 menos 0,5 que multiplica 0,5 ao quadrado, que vai dar esse valor aqui, ó, 1,125, que é exatamente aqui, ó, 1,125. Então, dá bem certinho, né? Bem no meio ali. Pegaram a ideia, gente? Sim. Tá. Então, agora eu vou para um exercício mais interessante. E vamos tentar ser mais ágeis para resolver esse exercício, tá? Então, vamos lá. Olha só. A velocidade do som na água varia com a temperatura. Usando os valores da tabela abaixo, determinar o valor aproximado da velocidade no som da água, né? Qual a velocidade do som na água quando a água está a 100 graus Celsius. Então, olha só. Valor da temperatura e a velocidade do som dentro da água. Eu estou querendo este valor aqui, ó. Ou seja, eu quero um polinômio de grau 2 substituído nesse valor aqui. E eu vou precisar de um resultado. Só que eu não tenho esse polinômio ainda. O valor 100 graus está aqui, ó. 100 graus está entre 104 e 110. Então, eu vou ter que pegar esses 2 pontos. Só que para fazer um polinômio de grau 2, eu preciso de 3. Então, esse aqui vai ser o meu x0, esse aqui vai ser meu x1,
E esse aqui vai ser Ô, o Sora, x2. ô, Oi. Sora, 100 graus não tá entre 104 e 110. Gente do céu. Meu Deus. Professora louca. Isso só. Desculpa, hoje é sexta-feira, tá? 100 graus tá aqui, ó, gente. Desculpem. Desculpem. Obrigada por ver esse detalhezinho. Mas eu acho que uma hora eu ia me dar por conta, tá, Natan? Tá, então, ó. Então eu preciso pegar 3 pontos. Eu vou pegar aqui o x0, 98, o x1 é esse e o x2 é aquele ali. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês também poderiam pegar esse como x0, esse como x1 e esse como x2. Por quê? Porque o 100 graus está aqui, ó. Então, tanto faz pegar os 3 primeiros ou os 3 últimos. Tanto faz. O importante é que se pegue 3 pontos. Desde que ele esteja né, entre eles ali. Exatamente, isso aí. Por que eu fui primeiro reto, né, pegar os 3 últimos? Porque eu olhei e achei que estava aqui, ó. Por isso. Senão, certamente eu pegaria os 3 primeiros, que é o que eu vou fazer agora. Professora, qual é o raciocínio que faz a gente saber que é um polinômio de segundo grau, né? Só por esses dados aí? Esses dados aqui tu poderia pegar qualquer um, na verdade, porque o exercício não está estipulando qual o polinômio que quer. Então, tu poderia fazer um polinômio de grau 1, por exemplo. Eu vou fazer o de grau 2 porque nós estamos fazendo agora, né? É da nossa matéria. Mas quando eu for colocar na prova ou no trabalho para vocês, eu vou deixar bem estipulado qual o polinômio eu vou querer. Tá bom? Não, Porque- tranquilo, é. Isso aí que eu tinha ficado na dúvida, mas tá Uhum. sanado já. Não? Ótimo. Ótima pergunta, na verdade, que tu fez. Porque assim, o polinômio de grau 1 e grau 2 vai dar um pouquinho de diferença no resultado. O polinômio de grau 2, ele é melhor do que o do grau 1, tá? Ele vai dar um resultado melhor, ele vai se aproximar mais. Até no trabalho eu quero colocar coisas assim para vocês fazerem no mesmo exercício, o de grau 1 e de grau 2, e analisarem o erro. Vocês vão ver que o erro é bem menor quando o polinômio é grau 2. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso exercício aqui. Então, vou pegar x0, x1, x2. Então, vou pegar os respectivos y0, y1 e y2 aqui. Gente, quando eu coloquei aquela matriz para vocês, que era assim, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Essa matriz, ela é importante, gente. Esta aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 1 e 1. x0, x1, x2. x0 quadrado, x1 quadrado, x2 quadrado. y0, 1 e 2 aqui. Porque são esses valores, gente, que vocês vão jogar lá no site. São eles que vocês vão jogar. Então, ao invés de ficar fazendo toda essa trabalheira que eu fiz aqui, ó, montar um polinômio, fazer o sistema, tudo bonitinho, vai direto para a matriz ampliada. Fazer ela direto. Olha só. Que é essa aqui, ó. 1, 1 e 1. x0, x1, x2. Aqui fica ao quadrado, porque o nosso polinômio tem o termo ao quadrado. E aqui y0, y1 e y2. Então, eu vou colocar aqui. Agora, então, vamos substituir os nossos valores. Ó. Então, o x0 aqui é 1, aqui sempre. 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, sempre. Não vai mudar essa primeira coluna. Aí aqui vai ser 93,3, 98,9 e aqui vai ser 104,4. A terceira coluna são esses valores elevados ao quadrado. Então, vamos fazer eles ao quadrado. 93,3 ao quadrado, que vai dar um número bem grandão. 8.704,89. Agora, 98,9 ao quadrado. 9.781,21. Por último, 104,4 ao quadrado, 10.000.
899,36. Na última aqui, nós colocamos o valor dos y, né? Opa, eu estava querendo botar todos ali e estava economizando espaço. Não, é só 3. Então, aqui fica 15,48, 15,44, 15,38. Esses valores aqui vocês vão jogar lá no sistema. E, professora, isso se fosse a mão era uma multiplicação cruzada, né? Multiplicação cruzada, como assim? Não, Por matriz não multiplica cruzado os valores? não. Não. Como resolveria isso aí se fosse a mão? Tu faria isso aqui, ó. Aí tu faria um escalonamento à mão. Isso aqui. Aí tu ia ter que transformar esse termo em 0, esse aqui em 0 e esse em 0. E daí dá um monte de conta. Que é bem pior. Um monte mesmo, porque eu vejo o material da aula de segunda-feira, é muita coisa. É, bastante coisa. Então é melhor. Eu nem passei esse site ali pra turma, mas eu não sei se eles estavam usando ou não. Deviam usar. Mas enfim, posso colocar... Eu vou mostrar agora ali no site como é transformar em 0, 0 tudo que está acontecendo ali. Deixa eu vir aqui. Vamos lá para o nosso site. Deve ter outros, tá, gente? Se vocês encontrarem outros que vocês acreditem ser mais fáceis de usar, manipular, fiquem à vontade. Eu gosto desse. Tá? Então, ó, voltei aqui para o início. Vou digitar os meus novos valores. Esse 1 e 1 aqui, ó, da primeira coluna, eu nem vou mexer. Vou trocar só aqui na segunda coluna. 93,3. 98,9. Aqui vai ser 104,4. Agora vamos para a terceira coluna. 8.704,89. 9.781,21. Aqui 10.899,36. Aqui os resultados. 15,48. Aqui vai ser 15,44. E aqui 15,38. Preenchi os valores. Agora eu venho aqui, né? Solução utilizando o método de Gauss. Clico aqui e ele resolveu para nós. Olha só, aqui ó, colega, ó, quando eu falo em transformar em 0, ó, o que tem que fazer? Ficar trabalhando linha, somando uma linha com a outra, multiplicando por outro número, e aí tu vai transformando, ó, primeiro um 0, depois transformou em 0 aqui de novo, e aqui transformou em 0 também. E aí, fazendo essa escada, que é o escalonamento, aí nós conseguimos resolver através da última linha, que é aqui, ó. Isola o x3, passando para o outro lado, aí tem o x3, volta para a segunda linha, volta para a primeira, encontra todo mundo. Mas isso é bem trabalhoso mesmo. Então, olha só como ele demorou para resolver. Imagina nós fazer tudo isso aqui à mão, esse monte de cálculo aqui, ó. E daí aqui ele nos deu a resposta, ó. Olha quem é o x1, olha quem é o x2, olha quem é o x3. Porque esses exercícios, galera, eles são... Tem bastante coisa prática, né? Por exemplo, esse exercício. Tu vai lá, coleta um monte de pontos de um experimento, e aí tu quer saber mais pontos do experimento. Aí tu vai criar uma função para isso. E esses valores de experimento são valores que nem esses aqui, valores altos, né? Que são difíceis de se trabalhar à mão. Então, x1 aqui,
185,4692. E o x3. Tá, vamos lá. Eu anotei aqui os números, tá? Posso ir lá para o slide para botar esses números lá? Aqui vai ser melhor nós dividir, né? Onde está? Ah, não era aqui que eu tinha que vir. Aqui. Thiago, tu levantou a mão, tu já falou? Já, professor, já sei Tá isso. bom. Tá certo. Então, vamos lá. Lá no site, encontramos. No site. X1 é um valor grandão que ele colocou, né? 185... Deixa eu ver. 3... 18.540.692, será? Eu vou dividir esse valor aqui, tá? Bom, aqui deu 1.301,5. Só que deixa eu só arrumar aquele 1.000, que é um ponto. Aqui. Tá, deu 1.301,5. Arredondei, tá? O x2 era 49.633 dividido por 85,47. Aqui vai dar 5,8. O x3 vai dar menos 0,03. Aí lembrando, este é o A0, este é o A1 e este é o A2. Então, o nosso polinômio é aquele 1.301,5 mais 5,8x menos 0,03x ao quadrado. Se nós acertarmos, se a gente acertou o nosso polinômio, este valor aqui, ó, o polinômio no ponto 100, o resultado tem que estar aqui, ó, entre esses dois valores, entre 1.544 e 1.538. É obrigatório estar ali no meio. Então, vamos substituir o x por 100 e vamos ver quanto vai dar. 1.301,5 mais 5,8, que multiplica 100, menos 0,03, que multiplica 100 elevado ao quadrado. Olha quanto deu. Deu 1.581,5. O que vocês acham? Acho que nós erramos, né? É porque não tem como, né? Não tem. Dá mais do que a 110 graus. Alguma coisa eu fiz errado. Eu acho, sabe o que foi? É aquele valor do x1 ali, eu tô achando.
Porque ali no site, aquele valor que ele trouxe assim, ó, por exemplo. O X1 é 185,4692, dividido por isso aqui. Não tem vírgula nada lá, né? Será que foi isso que eu errei? Ninguém está fazendo junto para me acompanhar? Eu não tava fazendo juntos, professora, porque eu tô acompanhando pelo celular, mas não tem como te dar esse resultado mesmo. Não pode. Não pode ser esse resultado ali, não. Tá errado. É 18,54,0692. Será que ele não apresenta... Não. Só estou conferindo os números aqui. Assim, quando isso acontece, o ideal seria revisar os números que a gente levou ao quadrado lá, né? Revisar tudo que a gente colocou na tabela, revisar esses valores, fazer tudo de novo, na verdade. Isso que seria o ideal fazer. Tá? Mas isso eu vou deixar de tema para todos nós fazermos para a aula que vem, então. Aula que vem, vamos rever esse exemplo aqui e ver o que foi que a gente errou. Tá? Não adianta a gente ficar batendo cabeça aqui agora. Eu preciso sentar, me concentrar para eu conseguir ver o que deu de errado aqui. Professora, não dá 1542,8? Eu fiz um cálculo meio direto aqui, só estou acompanhando, fiz de outra forma. Ai, 1500 e... 42,8. Tá. Com o mesmo... É isso. O mesmo... Tudo que eu coloquei ali... Tá, deixa eu fazer de novo aqui, ó. 1301,5 mais 5,8 vezes 100 menos 0,03 que multiplica 100 ao quadrado. Ó, eu tô achando 1581. Na verdade, eu fiz agora, eu estava só acompanhando, eu não estou fazendo o cálculo dessa forma. Eu só fiz um resultado meio direto, aqui, tipo uma regra de 3 aqui. Não. Sem regra de 3. Só para chegar num valor. Não. Aqui. Mas vamos ver se fecha nesse valor. Tá, tem que ser entre 1544 e 1538. Ok, tu pode ter feito uma regra de 3 aí, mas... Vamos ver se vai fechar nesse valor daí. Mas não pode ser regra de 3. Não, eu sei. Vamos ver fazendo o cálculo, vou tentar fazendo cálculo se vai chegar nesse valor aí. Tá, eu vou ter que tentar fazer de novo tudo isso aqui para ver o que foi que eu errei aqui. Tá, gente? Alguma coisinha que eu elevei ao quadrado, alguma coisa ficou errado, algum número que eu passei ali. Tá? Então eu vou refazer. Assim que eu conseguir fazer também eu mando para vocês ali no grupo, para tirar essa dúvida, e daí na aula que vem a gente conversa melhor sobre aqui. Tá, gente? Combinado. Então tá. Daí a gente já retoma, já revisa e já começa também o conteúdo novo da aula que vem, que é integração numérica, tá? Vamos resolver integrais por métodos numéricos. Ah, legal. Bem legal. Tá bom? Então até a aula que vem, gente. Ô, professora, Boa noite, esse Gauss aí... Valeu, professora. Boa noite. Boa noite. Fala, Natan. Esse Gauss é o mesmo Gauss, o príncipe da matemática? Claro. É ele. Eu tô lendo um livro que fala que ele era meio arrogante.